Paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Paz do Senhor também àqueles que estão aí na live, nos acompanhando. Que a graça do nosso bom Deus alcance a todos nós. Meus irmãos, gostaria de fazer uma leitura. 1 Pedro, nosso irmão Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. 1 Pedro 1, 13. Nós vamos ler alguns versículos, alguns versos aí para a gente. Vamos ver se eu leio até o 20 ou 25. 1 Pedro 13. Amém? Uma leitura aqui. Portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, a qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Tendes sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Vamos mais um momento de oração. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, mais uma vez eu venho te agradecer pela oportunidade, pela bondade que é derramada sobre as nossas vidas, nos proporcionando momentos de comunhão, para que venhamos, Senhor, a adorá-lo com sinceridade de coração, entregarmos, Senhor, nosso culto racional, verdadeiro. Então nos ajude como servos, como homens e mulheres que buscam a tua presença, a estarmos inteiros aqui, nossa mente, coração, que a gente venha estar atentos à tua voz, à tua palavra, para que ela venha frutificar em nossas vidas. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um grande desafio, né, nos nossos dias atuais, ou da nossa geração, é a questão de esperar, né? Nós não somos pacientes, não conseguimos ter paciência para nada, esperar nada. O nosso imediatismo, a nossa, o já, né? A gente não consegue ter essa questão de esperar nada. Tudo é para agora, para ontem, para hoje. E até ontem o pastor até fez um comentário do TikTok, né, da questão da vídeos rápidos, né, coisas tudo rápido. Então a gente não tem essa paciência de esperar em nada. E o apóstolo Pedro, né, um homem que aqui, quando nós lemos as epístolas dele, as cartas, né, 1ª e 2ª Pedro, ele demonstra que a sabedoria que esse homem atingiu, o nível de comunhão com Deus que ele chegou, né, de um homem sair daquele homem bruto, rústico, né, um homem que era totalmente brutal, porque quando a gente lê, né, era um homem impetuoso, que para frente, né, ele tinha um senso de liderança, mas ele era avançado, né, aquele homem que ele não tinha papo na língua, né, mas ele chega num momento aqui de total conversão, um homem que de fato foi convertido pela verdade,
alcançado de fato por Cristo, porque quando nós lemos as cartas dele, a gente vê a profundidade e a sinceridade que ele trata as coisas. E ele nos chama a atenção para vários pontos. Para vários pontos. E aqui no 13, no 1:13 que a gente leu, ele fala de esperar. E esperar o quê? Esperar em Cristo. E não é o esperar, vou esperar, não. É inteiro. Porque a grande dificuldade nossa é de entendermos essas questões. O que é esperar com paciência, com perseverança? Não é esperar algo que eu estou vendo ou estou sentindo, mas é esperar algo que nesse momento ainda a gente não vê e não conhece, a gente só por fé, não pelos nossos olhos. Que é esperar inteiramente em Cristo. E esse esperar não pode ser um esperar sem sentido, mas é um esperar com entendimento, com sabedoria. Porque ele vai falar que quando a gente espera em Jesus, é um esperar com essa palavra sóbrio que está aqui, que no original ela dá no sentido de estar calmo e sereno. E às vezes a gente está num momento de lutas, enfrentando dificuldades, enfrentando desafios, seja em qual área for. E ele fala para a gente ser sóbrios. E arremete a calmaria e serenidade. E é um desafio porque muitas vezes eu não estou passando por nenhum momento de uma luta, por exemplo, de uma doença ou uma falta de emprego. Mas pessoas que estão passando, muitas vezes elas ficam desesperadas, sem ter uma calma. Por quê? Porque não estão olhando e estão inteiramente esperando em Jesus. Não estão olhando para Cristo. Porque Ele é aquele que conforta, nos anima, nos guarda e nos protege. Porque esse é o desafio nosso, porque quando colocamos essa nossa esperança, esse esperar em Jesus. Porque nós vivemos num mundo imediatista e nós muitas vezes estamos acompanhando aquilo que o mundo está colocando para nós. Deixamos de olhar para a verdade, para a palavra de Deus, de colocar essa verdade que nos instrui e nos ensina em todas as coisas, em todas. Qualquer resposta que nós precisamos ou necessitamos, a gente acha que é o manual de fé, é o manual da nossa vida, do cristão, aquele que de fato fala, eu sou seguidor de Jesus, encontra aqui. Mas nós fazemos o quê? Nós olhamos para aquilo que o mundo está nos colocando. E nós não temos essa calma, essa serenidade das pessoas olhar para você, ver o caos que está na sua vida, mas você está em paz, sereno, calmo. Porque quando nós estamos vindo para a fé, quando nós somos resgatados desse mundo, como é ensinado, somos tirados do reino das trevas e colocados no reino do teu amor, nós estamos com uma bagagem de pecados em nossas vidas. Nós estamos carregados de maus costumes, coisas que nós aprendemos, de uma vida inteira que nós levamos, de pecados, de prostituição, fornicação, de coisas terríveis que fizemos. E a gente vem com essa bagagem para a fé, e aí há um momento que nós estamos ali, e nós queremos, em vez de buscarmos e perseverarmos para que a gente seja limpo, a gente acaba se apavorando, se desesperando, não entendendo os processos de salvação e conversão em cada um de nós. Porque é um processo, irmãos, que a gente vai passando. Então, esse esperar, quando ele continua no 14 aqui, como filhos obedientes, não vos conformeis, não mais aceitai, não mais se conforme com aquela situação, com a sua vida, com o seu jeito que você vivia, não mais. Espere em Cristo. Se fortaleça nele, viva para glorificar o nome dele. Então ele fala, não conforme mais com a nossa antiga vida. E para isso, para que a gente prossiga, tendo uma mudança, transformação, a gente precisa ter uma mente espiritual. A gente precisa ter uma mente transformada. Não podemos mais ter a mente que nós temos, uma mente antiga, de uma vã maneira de viver. Tá? Temos que ter uma mente espiritual. Conforme está em Romanos 8,6. A inclinação da carne é morte,
mas a inclinação do Espírito é vida. 1 Coríntios 2,16, pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. E em Filipenses 2,5, de sorte que há em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso é uma mente espiritual, uma mente que está em Cristo. E quando nós temos uma mente de Cristo, a mente do velho homem tem que ficar para trás, tem que morrer. E a gente só vai conseguir esperar quando a gente tem a mente de Cristo. Quando a gente busca estar com Cristo. Quando a gente obedece a palavra dele. Quando a gente se submete às ordenanças dele. Quando a gente seja obediente, perseverante. Quando a gente esteja em comunhão. Quando a gente esteja obedecendo tudo aquilo que é colocado, tudo aquilo que está na palavra dele. É esperar calmo, porque a gente vai ter essa calmaria, essa serenidade quando a gente tiver essa mente dominada pela palavra de Deus. Quando Cristo for de fato o centro das nossas vidas, quando a gente deixar de olhar para os problemas, para o homem, para aquilo que acontece com o meu vizinho ou comigo, que está tentando me afetar, eu estou calmo e sereno. Porque a minha mente está sendo dominada por Cristo. O meu coração está sendo dominado por Cristo. E é isso que ele está falando com nós, esperar inteiramente em Cristo, inteiro. Não é por partes, não é parcialmente você, é inteiro. Não tem isso no Evangelho, eu não vivo metade do Evangelho, eu vivo inteiramente o Evangelho, é inteiro. É desafiador para todos nós? É desafiador para todos nós. Mas a gente tem que buscar viver essa verdade inteira. Deus não quer metade do Alisson, de qualquer um de nós. Ele quer nós inteiramente. Todo. E é o nosso grande desafio. De vivermos inteiramente para agradar ao Senhor. É um desafio de todos nós. Porque há um combate entre nós mesmos. Do pecado que habita em nós. Das nossas lutas internas que nós temos e externas. Do nosso dia a dia. De locais que nós frequentamos. De lidar com pessoas. De local de trabalho, há essa luta interna em nós. De sermos afrontados e afrontados o tempo todo. Mas se você tem uma mente de Cristo, você está inteiro nele, esperando nele, você vai avançando, prosseguindo. E você vai conseguindo se manter firme nessa mudança de mente, nessa mudança de vida. Porque só assim, irmãos, quando a gente está com Cristo, a mente de Cristo, nós conseguiremos, vamos voltar lá no verso 6, 1:6, no momento que a gente está com essa mente de Cristo inteiro nele, ele fala assim, nisso vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessários, sejais entristecidos por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Não tem outra forma de nós passarmos por essas provações, essas lutas, tudo aquilo que enfrentamos, se a gente não estiver firmado, mente de Cristo, coração em Cristo, fortalecido neles, com essa calmaria, o sóbrio lá, calmo e sereno. Não conseguiremos e não avançaremos. Por isso nós encontramos um monte de crente murcho, improdutivo. Murcho e improdutivo, irmão, prostrado, desanimado, que não avança em nada, não faz nada, porque ele está olhando para o homem, está olhando para os problemas, está esquecendo de olhar para Jesus. Porque quando a gente olha para Cristo, o próprio Pedro vai tratar que a gente se torna pessoas produtivas no reino de Deus. Não tem como. Não existe uma pessoa que está arraigada na verdade, que está lendo Bíblia, que está orando, que está participando, sendo em comunhão, que está de fato colocando a mente em Cristo, ela seja improdutiva no reino de Deus. Não existe, irmãos. Porque é um salmo, o salmista fala assim, provai e vede que isso é bom. Não existe essa pessoa. Não existe. Nós não encontraremos uma pessoa que está alicerçada na verdade, capengando na fé. Não existe isso. Então eu gostaria que entrasse no teu coração, que leia a palavra de Deus com sinceridade, busque em Deus, busque ter a mente de Cristo. Busque.
Porque a palavra de Deus, irmãos, como está lá em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 é aquela que vai nos... É fantástico esse texto, porque é a palavra de Deus, é a única que pode nos deixar inteiros em Jesus. 2 Timóteo 3,16. Porque... Cadê? Está aqui. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em toda a justiça. É a palavra de Deus que faz isso em nós. Ela vai nos ensinar, nos corrigir, nos repreender, encher nossa mente e nosso coração de Cristo. E assim a gente se tornará pessoas produtivas no reino. Viveremos inteiro nele, calmos e serenos. Ah, mas tá uma luta danada. Mas a pessoa vai olhar para você, vai ver você calmo e sereno. Você pode ficar triste? Pode, irmãos. Não tem problema nenhum. A gente ficar triste, um dia mal. Não tem problema nenhum. Você só não pode deixar e abandonar a fé por conta dessas coisas. E amém? Mas busquem Deus, busquem Cristo, que Ele é a alegria da nossa vida. Amém? Deus abençoe a vida de vocês.